Seja muito bem-vinda, Isabela. É um prazer, obrigada pelo convite, Michel. Estou muito feliz em estar aqui no podcast da Endorfina. É um prazer receber o convite e podermos conversar um pouquinho sobre a minha história e minha carreira. Legal, o prazer é meu. Eu tenho certeza de que a minha espera e a minha insistência vão ter valido a pena ao final dessa conversa. Então, caro ouvinte e Isabela, se preparem para uma conversa que eu vou me esforçar bastante para que seja o mais prazerosa e inspiradora possível. Mas tá tudo bem com você, Isabela? Agora você está numa fase aí, né, de descanso, está com 2 semaninhas aí quer dizer, descanso do ciclismo competitivo, né, dos treinos. Mas como é que você tá? Primeiro eu queria falar que eu fiquei até emocionada em ouvir um pouco da minha história contada por você, dos meus títulos, de tudo que eu vivi. Até foi passando um filme na minha cabeça e quando você foi falando desde das corridas de aventura até o convite da Jaqueline Mourão, e depois os títulos de campeã brasileira, enfim. Fiquei até emocionada, assim, porque uma coisa é eu viver, outra coisa é isso ser contado por outra pessoa. Então é diferente e foi legal escutar. Que bom. Obrigada. É a tua história, né? E você está construindo essa história há muitos Sim. anos, né? Nós estamos aqui agora há uma década aproximadamente, né? Depois que você Isso. ingressou profissionalmente no mountain bike, ou com uma Um dedicação pouco maior, mais, né? exclusiva. Em 2009 foi quando eu federei pela primeira vez. Ah, tá. E aí já comecei a correr, foi quando eu decidi na época. Meu treinador Entendi. na época, o Guilherme Pucieldi, que eu tenho uma grande admiração, carinho e respeito por ele até hoje. Eu falo que ele me ensinou muita coisa, então muito do que eu sou hoje faz parte disso. Não só ele, mas todas as pessoas que passaram pelo meu caminho. Eu sou grata a todos, independente de qualquer coisa, todos contribuíram para a minha história, todos contribuíram para a minha carreira. Então, eu lembro que o Guilherme me ajudou demais nesse início, né? Então, na época que eu estava migrando da corrida de aventura para o mountain bike, eu lembro que ele me deu um chame, assim, porque eu sou muito... Quero muito, sabe? Sempre fui muito ativa, sempre gostei de desafios, de me superar. Então, eu lembro que eu queria fazer corrida de aventura, ao mesmo tempo queria competir no mountain bike. E aí ele falou, define o que você quer, porque ou você vai ser atleta de mountain bike ou você é atleta de corrida de aventura, porque senão você não vai ser bom em nenhuma. Porque não dá pra gente treinar específico para corrida de aventura e você não vai ter performance na mountain bike. E não dá para você treinar só mountain bike e querer ter performance na corrida de aventura, porque corrida de aventura você tem que correr a pé, tem que remar, tem a parte da bike, às vezes tem rapel. Então, assim, é um negócio bem mais complexo, né? E aí eu falei, tá bom, então eu vou ficar só na bike, porque eu já gostava mais da bike mesmo, eu não gostava de correr a pé. Na verdade, eu não sou feita para correr, o meu joelho dói. Então, eu tive uma lesão por conta da corrida, e aí os fisioterapeutas que me atenderam na época, os médicos, falaram, Isabela, a corrida não é para você. Você não nasceu para correr, seu corpo não é bom para correr. Eu tenho uma rotação de fêmur, e aí, consequentemente, meu joelho ele é um pouco para dentro quando eu piso reto. E aí, nessa época, eu queria continuar de todo jeito, então nós fizemos um trabalho de fortalecimento de glúteo médio, de quadríceps, e mudamos o meu padrão de pisada. Eu pisava com o pezinho bonitinho, retinho, e aí eu comecei a pisar ali forçadamente, até meu cérebro entender. Aí eu pisei, como se diz, 10 para 2, sabe? 10 para as 2. Pouquinho, E aí eu trabalhava isso andando. Tipo, em qualquer lugar que eu fosse, andava a pé, eu tinha que contrair o glúteo, toda pisada e virava o pé. Fora o fortalecimento na academia. Então, quando ele me deu esse chame, eu falei, vamos então só para bike. Eu já gosto mesmo do mountain bike. E aí foi em 2009, foi quando eu me federei pela primeira vez e comecei a disputar os principais campeonatos do país. Consequentemente também, teve o primeiro projeto da Jaqueline Mourão, nesse ano de 2009, e ela selecionou 23
meninas até a sub-23 no país, e foi um final de semana inteiro. Inclusive a Scott, que é meu patrocinador hoje, era o patrocinador do evento, e a menina que mais se destacasse ia ganhar uma Scott. Ela ficou exposta lá, e eu passava, eu vou ganhar essa bicicleta, só que eu não ganhei não. Mas foi perto. Quem que ganhou? Quem ganhou foi a Queca. A Queca hoje está morando lá no Canadá, uma querida ela, andava super bem, mas eu falo que foi uma marmelada, eu sempre brinco assim, mas que eu queria muito a bike. Mas enfim, consequentemente também, em 2011, que eu tive o apoio em 2010 do Júlio, da loja Fórmula Bike, aqui da região, e ele vendia Scott na época. E aí, no final de 2010, a gente teve uma reunião com o Jean e o Rafa, lá na feira, que antigamente acontecia a feira, lá em São Paulo, na Expo... Agora fugiu o nome. Era... Expo Center Norte. É, isso mesmo. E aí, eu cheguei em cima, quase na hora exata da reunião, encontrei o Júlio, ele, vou entrar agora, espera aqui um pouco. Aí, nós entramos para a reunião. E aí eu lembro como se fosse ontem, assim, a gente sentado numa mesa, e o Jean e o Rafa lá, e o Júlio. Eu lembro que o Jean falou assim, a gente só vai conseguir, só vai te dar o apoio se o Júlio, se a Fórmula Bike estiver junto com você. Aí o Júlio, imediatamente, ele já falou, com certeza, a gente vai continuar com a ajuda. Então, assim, por isso que eu falo que eu sou muito grata a todo mundo, assim. Então, o Júlio foi uma das pessoas também que me ajudou demais na época, a loja. Então, eu não tinha nada. E aí, de repente, eu estava andando de Scott, sabe? Assim, foi muito legal. Então, eu sou muito feliz e muito grata, assim, a Deus por tudo que aconteceu na minha vida, assim, desde as coisas boas e nem as coisas tão boas que eu vivi nesse esporte. Mas tudo me fez ser uma pessoa melhor e enxergar a vida com os olhos bem diferentes do que eu enxergava antes, né? Então, tudo acrescenta para a vida, né? Definitivamente, eu vou querer voltar em todos esses assuntos, ou quase todos esses assuntos que você falou, mas a gente falou um pouquinho antes de iniciar a gravação, que é isso, né? A nossa vida ela é uma conjunção de fotografias, se é que a gente pode dizer assim, que uma na sequência da outra vão contando a nossa história através de um filme, que é o filme da nossa vida, e cada momento que a gente vive, ele faz parte da história, mas ele também ele vai somando na nossa personalidade, nas pessoas que a gente conhece, com as quais a gente convive, e a gente vai se moldando e se transformando à medida que a vida passa. Então, nada como a gente olhar pelo espelho retrovisor e, por exemplo, você ouvir aqui essa introdução que eu fiz a seu respeito, para você poder refletir e ter essa noção de que nós estamos hoje aqui, né? Você vai ver com o Rafael, não sei se ele já sabe disso, se você já percebeu, mas ele não tem noção de que ontem foi ontem, ele não tem noção de que ele estava na fralda faz 2 anos, né? Sim. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo essa noção e a gente vai construindo a nossa história e a gente percebe que o que a gente viveu nos define, né? Mas antes de a gente abordar esse assunto, que é o assunto que eu quero abordar aqui contigo, esse episódio, esse projeto Endorfina não é a respeito dos títulos todos que você ganhou, das medalhas e tal, porque você de fato é uma super campeã, mas eu quero ir a fundo e entender quem que é a Isabela e como é que você chegou onde você chegou hoje, o que te move, né? Mas antes disso tudo, eu descobri que Itaúna, não sabia, né, dessa cidade, mas eu tenho uma quantidade de convidados aqui do Endorfina de Minas que está enorme. Eu acho que já deve estar já igualando os do Rio e os de São Paulo, porque a quantidade de convidados que eu recebi aqui de Minas, desde a Jaqueline Mourão até a Marcela Lima e passando aí por vários outros, é uma quantidade muito grande de pessoas. Mas e Itaúna é uma cidade que eu não conhecia, né? Uma cidadezinha pequena, como você falou, né? De 100.000 habitantes, mas eu descobri que ela recebeu o título de cidade educativa do mundo, né? E Isso. você recebeu um voto de congratulações que eu vi no teu Instagram, Isso mesmo. né? Da cidade de Itaúna, porque tem um dos melhores ensinos privados do Brasil, né? Através da Universidade de Itaúna e tal.
Que bacana essa coisa, né, de ter uma cidade pequena, por exemplo, eu não conhecia, deveria conhecer, eu acredito, Uhum. mas que tem esse ensino de alta qualidade. É assim mesmo ou foi só informação que eu peguei na internet e já não Não, é vale assim, mais? Itaúna é uma cidade, assim, eu sou suspeita para falar, porque eu amo a minha cidade, assim, né? Eu nasci, cresci e continuo vivendo aqui a minha vida Aham, inteira. aham. Então, é uma cidade de interior, né? É uma cidade muito próxima a Belo Horizonte. Então, a gente tem a capital, que a gente está a menos de 1 hora, e, e aqui é uma Pode ser cidade com perfeito. costume totalmente de interior. Aqui todo mundo se conhece, aqui todo mundo. Assim, por um lado, isso é ruim também, né? Porque é muita falação, mas assim. É uma cidade, é bem legal. Assim, eu gosto, e Itaúna não é só destaque na educação, mas como também aqui tem um sistema da APAC, que é um sistema prisional, que é referência também no mundo. Direto vem o pessoal do Japão, vem aqui para ver como que é que funciona. Lá, esse sistema, os próprios presos que se cuidam, sabe? A Que parte legal. carcerária. Então, eles trabalham lá, fazem coisas também para que vende na população, tem muita coisa assim, e é referência mundial também aqui. Que bacana. E a Universidade Itaúna é uma universidade muito grande, tem, se eu não me engano, são mais de 40 cursos que tem aqui. Eu, inclusive, me formei lá em Educação Exato. Física. Eu formei em 2012, já tem um tempo lá que eu sou formada. E é uma cidade muito tranquila. Claro, né, como qualquer outro lugar, sempre tem, né, algumas coisas, né, de ruim que acontecem, mas é uma cidade tranquila. E é tão tranquila, eu gosto tanto de tranquilidade e paz, que eu vim morar na roça. Eu moro, além de, Você ainda não fugiu só do no centro da interior, ainda cidade. fui para o mato. Eu gosto demais do sossego, aqui eu escuto os passarinhos, passa tucano, a sariema canta aqui do lado, isso para mim é vida. E outra vantagem, provavelmente, você não precisa pegar o carro para sair para pedalar, né? Não, aqui eu mas eu tô aqui, é tão pequena a cidade que eu tô para eu chegar no centro eu gasto tipo 10, 15 minutos no centro da cidade onde eu moro. É Oh, bem maravilha. tranquilo, Mas você me disse agora há pouco que tem trânsito aí, né? Então, Né? infelizmente, Sempre no tem, não tem desenvolvimento jeito. vem alguns efeitos colaterais negativos, né? Sempre tem, em qualquer lugar, né? Não tem Então, mas jeito. agora eu vou direto, eu vou saltar. Eu ia deixar essa pergunta para o final, mas eu vou saltar. Não vou aguentar aqui a expectativa e eu preciso te fazer uma pergunta. Eu descobri que você é uma cidadã que consta no Wikipedia de Itaúna como uma cidadã referência e conhecida, né? Aí tem lá o seu nome, Isabela Lacerda, né? Não são muitas as pessoas conhecidas de Itaúna. Com certeza você é a primeira aqui do Endorfina. E eu descobri que também foi terra, né, do Alvarenga e do Ranchinho, que é uma dupla sertaneja que foi muito famosa no final dos anos 70, você talvez nem saiba. Uhum. Mas eu também descobri que você é fã do Lucas, da Sandy e do Júnior. Ah, Aí eu queria saber, o Lucas e a Sandy vão voltar ou não? Essa é a parte alta aqui do eu nosso espero que sim, podcast. né? Eu sou muito pró-família, então eu acredito que o casamento é algo que tem que ser para a vida. Além deles, do casamento, eles têm um filho, né? Então, De 9 anos. isso. Então, assim, eu fiquei muito triste com a notícia. Eu sou muito fã da Sandy, muito fã. Inclusive, quando eles fizeram aquela turnê, eu fui no show em BH. Uau! Foi ótimo, Turnê foi de 30 anos de carreira. isso. Eu consegui ir. Eu estava grávida na época ainda. E ninguém sabia, porque foi surpresa, eu contei. Então, foi muito perto da data que eu ia contar, que eu estava grávida, eu estava enjoada. Aí minha prima estava lá, não podia nem contar, porque ninguém sabia. E vamos pular! E eu não pulava, só fingia que eu estava pulando. Mas foi legal demais. Foi um sonho, assim, porque né, eu tenho 34 anos, então a Sandy ela foi parte da minha adolescência, né, da Pois infância e é. adolescente, então eu cresci escutando Sandy Júnior e eu espero que eles se reconciliem sim. Eu sou muito eu venho de uma família tradicional, meu marido é de uma família tradicional, minha mãe tem mais de 40 anos de casado, os pais dele Que também já estão quase maravilha. nisso, então assim, eu prego muito por isso, né? E Deus pede, né, que casamento seja até a morte separar. Claro, né? Eu acredito que a gente acontece
coisas na nossa vida que às vezes fica impossível mesmo, né? E quem sou eu para julgar? Mas se for possível, dentro do possível, eu acredito que o casal ele tem que lutar até o último momento para tentar dar certo, sim. Que bom, isso daí. E qual é a música que você prefere da Sandy Júnior? Cara, Quando você passa, a lenda, eu vai gosto de ter que todos. rebolar. Eu sou a fã que não tem aquela escolha, não. Qualquer música que toca, eu sei cantar todas, eu gosto demais mesmo. Foi a turnê deles mesmo aqui nossa, foi um espetáculo. Nossa Deus, Que foi bom legal, demais. que bacana. Essas memórias que a gente tem de épocas, né, quando a gente é criança ou adolescente, que ficam na nossa cabeça, elas são muito legais, né? Porque Tem a fase eu tenho a fase do Sandy Júnior da, da fase criança, que é a de dançar, de cantar ali, e tive a fase também da apaixonada, que cantava as músicas das músicas românticas da Sandy, chorava sem nem ter Ai, motivo, né? Que eu não vou ficar, adolescente será? não Eu não precisa. vou te colocar numa saia justa e perguntar Não, mas se era pensando no não Daniel era ou não. nada. Adolescente fica triste só de ouvir a música ali, fica Exato. pensativo. Que legal, Isabela, que legal. Bom, vamos ao que interessa então. Eu estava brincando com essa questão aqui da Sandy Júnior, mas eu vi você, né, num post do teu Instagram. Foi até o primeiro post do teu Instagram. Eu tenho esse hábito aqui quando quase sempre eu consigo e no teu eu fui até o primeiro post no Instagram, que agora eu não vou me recordar a data, mas eu vou trazer algumas referências aqui do teu Instagram para nossa conversa. Agora, cara, você teve uma carreira tá tendo, né, uma carreira muito interessante, né? Você teve uma fase antes da suspensão super prolífica, né? Você tentando conseguir a vaga. Aliás, você não conseguiu a vaga, quem conseguiu foi a Jaqueline, né? Não, foi a Raíza. A Jaque não Foi a tinha Raíza? voltado ainda. Ah, tá. Foi 2016. É. A Jaque foi para as Olimpíadas do Japão, né? Que foi Ah, é a da verdade. pandemia, que era para ter sido em 2020 e virou 2021. Tá certo, eu confundi. Eu gravei, foi um dos primeiros episódios, eu gravei com a Raíza aqui e agora já ficou apagado na minha memória, mas você tá certo. Agora, de qualquer maneira, você teve N vitórias, né? Você estava super bem, você estava com apoio aí de diversas equipes que não era a Scott ainda, mas que te proporcionaram experiências legais, vários títulos, e aí você não conseguiu se classificar. Exatamente nesse ano você ainda competiu a Brasil Ride depois dos Jogos do Rio, ainda ganhou, né? Foi com a Foi. Ercília esse primeiro Não, foi com ano? a Letícia. Ah, foi com a Letícia Cândido. Isso. Enfim, e aí veio essa acusação do doping e tal, e aí você volta 4 anos depois, completamente outra mulher, já numa outra fase da tua vida, mãe do Rafael e tudo mais, e você volta e já volta com uma vitória e já volta de novo conquistando mais títulos, mais Brasil Ride, mais Copa Internacional. Eu queria saber, assim, você que é uma mulher tão acostumada com o pódio, né, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro degrau do pódio, qual é a tua relação com o pódio hoje? Assim, o que que uma vitória, um pódio, uma medalha, um terceiro lugar te diz, sendo que você tem tanta experiência e você está muito mais madura hoje do que você estava há 1 ano, há 2 anos, há 10 anos? O pódio para mim eu tenho como uma consequência, né? Eu sempre avalio sempre a minha performance, o meu trabalho, como eu trabalhei e o resultado ele é uma consequência. Então, quando eu ganho uma prova, eu sei por que eu ganhei e quando eu perco, eu sei por que eu perdi. Então, essa é a questão de tudo. Assim, eu não, independente se eu estou bem ou não, claro, eu sempre alinho para ganhar. Eu sempre falo isso. Eu nunca alinho para competir. Ah, vou não, eu vou para ganhar. Se eu vou ganhar, aí já é outra história. Mas eu alinho ali para bater em todo mundo mesmo, para ganhar e chegar em primeiro. Se eu vou ganhar ou não, aí é outra questão, né? Então, eu falo que a competição em si, ela sempre fez parte de mim desde sempre. Eu sempre gostei da competitividade, eu sempre gostei de alinhar, assim, não só no mountain bike, né? O mountain bike, ele virou uma paixão, eu me achei no esporte. Antes de chegar no mountain bike, eu vivenciei outros esportes, mas eu nunca parei no esporte. Quando eu cheguei no mountain bike, eu parei e fiquei. Então, eu senti que ali era o meu lugar, eu senti que eu nasci para aquilo ali e eu senti que era aquilo que eu gostava de fazer. Então,
eu falo que eu sempre fui, né, sempre muito competitiva, então eu sempre gostei de competir. E eu sempre gostei de ser atleta, né? Eu sempre gostei da dedicação, sempre gostei de uma rotina, sempre tive disciplina na minha vida, eu sempre fui muito determinada com tudo que eu me dispunha a fazer. Então, por exemplo, desde coisas simples da vida, como tirar uma carteira de carro, e eu ia até o fim, entendeu? Depois tirei minha carteira de moto, depois fui para a faculdade, enfim, sempre quis comprar meu carro. Então, assim, eu sempre fui muito assim, depois de comprar o carro, meu objetivo é comprar um apartamento. Eu sempre tive isso como meta de vida, né? Então, o esporte, ele me fez vivenciar isso aí, ele me fez ter uma disciplina e uma rotina melhor ainda. Então, porque assim, no esporte, se você não se dedica, se você não tem a disciplina, não adianta, você pode ser o melhor do mundo que você não vai conseguir chegar lá. Então, por eu gostar muito disso, acabou sendo, entre aspas, fácil, né? Eu sempre gostei de uma rotina, eu sempre gostei de abrir e olhar minha planilha e saber o que eu vou fazer. Eu nunca gostei de pegar e sair para pedalar assim. Claro, tem as fases, né, e tal. Claro. Por exemplo, agora eu estou na fase de pegar e sair para pedalar. Daqui a pouco já volto a treinar, e aí os treinos são mais tranquilos. Eu posso marcar um treino com um amigo e tal, mas quando a gente começa, não, agora é para valer, agora é para valer. Não tem essa, tem uma festinha, não posso. Nossa, mas você é muito antissocial. Sou mesmo, meu trabalho é esse e é isso que eu vou fazer. Então, porque eu escuto isso a vida inteira, né? Meus pais, minhas tias sempre fazem, Bela, cara, eu gosto disso, meu trabalho é esse. E é um estilo de vida, né? Eu falo que o esporte, ser atleta, ele não é só uma profissão, é um estilo de vida. Então, é um negócio para quem gosta mesmo. Quem não gosta vira lazer, né? Aí é o atleta amador, é o atleta entusiasta, né? No meu caso, eu sou uma atleta profissional, então eu gosto do que eu faço. Do que você falou, eu anotei aqui duas coisas que eu queria que você detalhasse um pouco mais. Você é uma competidora. Qual é o teu estilo de competidora? Você fica nervosa na véspera, não dorme muito bem, você é daquelas metódicas que já deixa tudo acertadinho, chega lá na prova, né? Você está dentro desse controle da situação, ou você é um pouco caótica? Qual que é o teu estilo? E nas pistas, você é daquela que, se precisar dar um bate o guidão com a tua adversária, você é daquela que prefere ficar um pouco mais passiva e dar os movimentos, ou dar os ataques e fazer as ultrapassagens nos momentos que você acha, para que você tenha o resultado que você espera? Eu gosto de me organizar bem. Toda prova, na véspera da prova, eu já deixo tudo arrumadinho, o uniforme que eu vou correr, a meia, capacete, sapatilha, meu suplemento. Depois eu já separo minha sacola de pódio, porque, como eu falei, eu vou para ganhar, então eu sempre levo, meu uniforme sempre está no carro, Isso aí, uma tá mulher sempre prevenida lá. vale por dois. Então já deixo, eu gosto bem, assim, no início, né, eu lembro como se fosse ontem, a minha primeira prova oficial mesmo, que foi a Copa Internacional lá em Araxá, em 2009. Eu lembro que, naquela época, ainda o Rogério colocava um helicóptero na largada e soltava a música, né? A música tema, que até hoje é aquela Pumped, né? Só que é só sem a letra. E quando começou, eu já, na época, não existia Sub-23, né? Era Elite, então você corria na Elite. Inclusive, como eu falei no início do podcast, que eu comecei e não terminei de falar, que quando eu participei do primeiro projeto da Jaqueline Mourão, foi naquele ano, através do projeto, que foi desenvolvida a categoria Sub-23. Porque, na época, a CBC alegava que não tinha atleta suficiente para fazer a categoria. E aí a Jaqueline pegou e mostrou, olha, a gente tem atleta sim. E aí, naquele ano, em 2009, foi criada a categoria Sub-23 e pela primeira vez teve o Campeonato Brasileiro Sub-23, que foi em Resende, no Rio de Janeiro. E aí eu corri, inclusive fui medalha, fiz terceiro na Sub-23 naquele ano lá, que foi meu primeiro campeonato brasileiro. E aí, voltando para a Copa Internacional, que foi no mesmo ano, porém antes, né, que o brasileiro é sempre no meio do ano. E aí, em 2009, eu fui correr a Copa Internacional
E eu lembro o helicóptero começou, tá, 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 e a música, tananana, e eu lembro, eu segurava assim no guidão, e minha perna pulava, que eu já deixava um pé clipado, e minha perna pulava. Eu estava muito ansiosa, assim, mas foi minha primeira prova de XCO, na verdade eu nem sabia direito o que era um cross country, nunca tinha treinado cross country, só fui. E deu bom, quase ainda que eu peguei pódio. Por não peguei pódio, fiz 11º, foi bom, graças a Deus. Na elite, né? E eu ainda nem era elite ainda na época, né? Então, eu fui aprendendo a lidar com essa ansiedade. Falar que eu não fico ansiosa seria mentira, mas que eu aprendi a lidar com isso, aprendi a deixar um pouco mais normal, né? Assim, querendo ou não, são o quê? 2009 para 2023, a gente está falando de 13 anos, né? 14 anos. 14 anos, então são muitos anos. Por mais que eu fiquei fora das pistas, né, num período de 4 anos, eu nunca deixei de treinar. Eu sempre, como eu falei que eu era muito determinada, quando eu fui suspensa, né, eu não deixei de treinar. Eu treinava como se eu fosse competir mês que vem. Eu vi no teu Instagram. Eu treinava normal, eu fazia intervalado, eu fazia simulado de prova, eu fazia normal, como se eu fosse voltar, primeiro porque era o meu estilo de vida, né? Como eu falei, era uma coisa que faz parte de mim. Eu sou atleta de verdade, eu não faço para mostrar nada para ninguém, eu faço para mim. Eu gosto da vida que eu vivo, eu gosto do meu trabalho, então eu gostava do treinamento também. Aquilo ali era uma rotina da minha vida. Quando eu fui suspensa, eu já tinha 8 anos de esporte, né? 2017, comecei em 2009, então eu já estava ali há quase uma década fazendo aquilo ali. Então, de repente, Isabela, você não pode mais competir. E aí, claro, eu vivi um período de luto mesmo, né? Aquilo de não aceitar. Eu sempre acreditei muito em Deus, eu briguei com Deus. Eu falo que eu não entendia por quê eu estava vivendo tudo aquilo, por que Ele permitia eu viver aquilo, da forma, do jeito que foi. E aquilo me machucou muito, sabe? Eu questionava a Deus por que eu estava... Por quê? Eu falava, por quê? Por que pedir tanto, Senhor, para me ajudar? Pedir tanto para a gente passar por essa? E por que isso está acontecendo na minha vida? Por que logo eu, que sempre... né, a gente não entende, né, que sempre fui uma pessoa boa, né, pelo menos a gente tenta ser uma pessoa, né? Claro, eu tenho meus pecados, como todo mundo tem, eu tenho meus erros, como todo mundo tem, mas eu não entendia por que ele estava falando, não, você não vai mais, agora espera, não é a sua vez. E isso só foi clarear a minha mente, eu acredito que uns 2 anos e meio depois. Claro, eu tive a aceitação, né? Eu passei pelo o período difícil da suspensão, que foram os 3 primeiros meses ali, que eu tive um início de depressão, eu não cheguei a ficar deitada e não vou fazer nada. Eu saía para pedalar, só que eu saía para pedalar e começava a chorar. Eu saía para pedalar e começava a conversar com Deus e começava a chorar, começava a me questionar a Deus, a questionar minha vida, questionar por que eu estava ali pedalando, o que eu estava fazendo, como que ia ser minha vida, o que eu ia fazer, como que eu ia ganhar dinheiro, porque eu tinha minhas contas para pagar, eu já não ia ter... Eu tinha acabado de fechar um patrocínio na época, eu tinha saído... Na época eu corria para a equipe LM Shimano, né, que virou Sense, e aí eu tinha acabado de fechar um contrato com a Groove, e aí o pessoal também de lá, né... A gente ficou sem saber, né? E o Galo também ficou... E agora, né? O que a gente vai fazer? E aí, só que Deus é tão perfeito no que faz, que tudo foi encaminhando de uma forma que o pessoal... A gente continuou com patrocínio, eu continuei divulgando a marca, por mais que eu não estava competindo. Eu ia nos eventos, então eu saí das competições, mas as competições não saíram de mim. Eu sempre estive lá, eu sempre quis estar lá, porque eu sempre senti que lá era o meu lugar, independente se eu estava suspensa ou não, porque quem sabe do que realmente aconteceu e como aconteceu, sou eu, a minha família e Deus. As pessoas acham que têm o direito de falar, de julgar, de falar o que quiser,
hoje a internet ela deu esse poder, entre aspas, né, que as pessoas se acham no direito de opinar uma coisa que ela não tem nada a ver com isso, e acha que pode, porque você é uma pessoa pública. Eu não sou uma pessoa pública, eu sou uma pessoa normal, como qualquer uma. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho sentimento, eu tenho um coração, eu tenho pensamentos. Só porque eu sou uma atleta, você acha que pode falar o que você quiser? Não, você não pode falar o que você quer. Porque eu sempre falo assim, nunca faça com o outro o que você não queira que faça com você. Então, se fosse com você, você iria gostar de alguém te criticando, de alguém falando? Porque assim, tudo bem, eu fui suspensa, Isabela é isso, Isabela é aquilo. Tá, eu posso errar de uma forma que você nunca errou, e você pode errar de alguma forma que eu nunca vou errar. Eu nunca vou fazer o que você fez. Então, não existe pecado maior e pecado menor. Tudo é pecado, tudo é erro. Cada um com sua consciência e cada um com suas consequências, né? Então, eu só fui, né, voltando ao assunto, eu só fui me aceitar e começar a entender aquilo tudo que estava acontecendo comigo quando eu engravidei. Quando eu engravidei, eu não queria engravidar, foi no susto. E aí, a gente tinha passado por um período difícil também com o meu marido, né, que ele também errou, ele foi suspenso e foi uma coisa muito, muito difícil que aconteceu, porque a gente tinha acabado de superar o que aconteceu comigo. Exato, E aí, um mês depois, eu falo que Deus é tão perfeito porque eu vou explicar por quê. Um mês depois, eu descobri que eu estava grávida, quando saiu a punição do Daniel, e aí eu descobri que eu estava grávida. E aquilo ali foi no primeiro momento, eu não entendia por quê, porque eu não queria ter engravidado naquele momento, porque faltava 1 ano e meio para eu voltar a competir, e eu estava treinando a fundo. E aí eu falei, pronto, agora eu esperei 4 anos sem poder treinar, sem poder competir, agora eu vou engravidar e aí já era, né? Minha vida acabou, agora acabou mesmo, não vou poder competir mais, é isso, é isso mesmo e tal. Só que aí, por um outro lado, a minha gravidez virou uma chave na minha casa, na minha vida, na minha família, que quando a gente estava no fundo do poço, a gente foi no céu, literalmente, porque mudou tudo. A gente só falava disso, a gente começou a planejar, as famílias, né, do meu marido, da minha mãe, né, da minha família. A minha mãe é muito... como que eu falo? Ela expansiva. Isso, ela demonstra muito. Quando eu contei, que eu falei que eu não tinha contado na época do Sandy Júnior, eu descobri que eu estava grávida dia 13, dia 17 foi o show do Sandy Júnior, e dia 23 é o meu aniversário, tudo em agosto. E aí, eu iria fazer 30 anos e eu queria fazer uma festinha, mesmo que só para a família, mas eu ia fazer aqui no sítio dos meus pais. E aí eu já tinha convidado a família do meu marido, né, que é de Juiz de Fora, para vir. Então, eu já tinha convidado os irmãos, minha sogra, meu sogro, todo mundo para vir. Então, assim, todo mundo ia vir para cá para o meu aniversário. E aí, quando eu descobri a gravidez, falei, já sei, vou contar no dia do meu aniversário. E aí eu fiz uma surpresa e eu coloquei uma caixinha com 2 sapatinhos e tampei com papel escrito surpresa, aí cantamos parabéns e tal. E aí, depois dos parabéns, eu peguei as caixinhas e falei que eu tinha 2 presentes, um para cada família, mas que eram para eles dividir para todo mundo, que eu queria ter dado para todo mundo, eu falei assim, mas eu não tinha condição de dar um presente para todo mundo. Então, a minha mãe e a minha sogra iam distribuir. Falei assim, aí minha mãe toda, né, pegou o presente. Não viu não, só o papel. Surpresa, e mostrou. De repente, ela tira o papel. Quando ela tira esse papel, ela viu o sapatinho e ela... E ela começou a gritar muito. Eu, você, vovó! Todo mundo antes não conseguia entender o que era. Ela pegou minha tia. Você, vovó! Aí todo mundo começou a chorar. Foi um negócio bem, bem legal, assim, sabe? Então, assim, aí a gente começou a viver a nossa vida já com outra vibe, sabe? Assim, naquela
coisa ruim que estava antes. Então, eu comecei a entender que a vida era muito além de uma competição. E Exatamente. que tudo, a gente tem uma missão nessa vida, né? Então, eu sempre quis ser mãe, mas a gente sempre fica assim, agora não, agora não, agora não. E quem sabe a melhor hora é Deus. Então, eu falo que tudo que aconteceu na minha vida, Deus planejou tão perfeito, como Ele é perfeito, que se eu não tivesse tido a pausa das competições, talvez eu não estaria onde eu estou hoje, eu não teria o que eu tenho de mais precioso hoje, que é meu casamento e a minha família. Eu acredito que se eu não tivesse parado, eu falo isso com o Daniel, que talvez a gente nem estaria casado, sabe? Porque a gente vai vivendo umas fases assim, que vai tendo muito ego, vaidade, e às vezes a gente até teria terminado. Eu não sei o que teria acontecido se eu não tivesse parado, mas vendo como eu vivia antes, eu acredito que poderia ter acontecido muita coisa diferente. E 2017 foi quando eu não pude competir, foi quando eu recebi a notificação. Em 2016, o Daniel me pediu em noivado. A gente ficou noivo. Não, foi em 2016 a gente ficou noivo. E aí eu parei de competir em 2017. Mas aí, em 2017, ele mesmo deu a ideia da gente abrir uma loja, porque eu estava totalmente desfocada, né? Eu não tinha um lugar, eu estava deslocada também, eu não sabia o que eu fazia. E aí a gente, vamos abrir uma loja de bike e tal? E que a gente já ia casar em final de 2017, a gente ia morar aqui, então a gente abriu a loja aqui antes do casamento, em setembro, nós casamos em novembro. E aí, em 2017 a gente abriu a loja, eu casei em 2017, 2019 eu descobri que eu estava grávida, 2020 meu filho nasceu, no meio da pandemia, foi o dia que Itaúna fechou tudo, baixaram as portas, tá tudo fechado, pandemia, não sei o que, o Rafael nasceu, minha bolsa estourou, o Rafael nasceu. Não podia entrar, eu tinha contratado uma doula, eu tinha contratado enfermeira, eu tinha contratado fotógrafo, ninguém pode entrar no hospital, só o Daniel que ficou lá, e todo mundo com medo, eu não tive rede de apoio, porque pandemia, minha mãe me ajudava, mas ao mesmo tempo ficava aquele negócio de não poder vir, porque recém-nascido, imagina, pega um Covid, não tinha vacina, não tinha nada, ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia se todo mundo ia morrer ou se isso ia ser uma coisa de 15 dias. E aí, minha mãe foi conhecer o Rafael, acredito que com uns 15 dias já de vida, e aí ela tomava banho antes de ir, passava álcool, ela quase chegava em casa, ela quase jogava álcool nela inteira. Tinha essa fase que a gente tinha que deixar a roupa fora de casa, tirava o tênis, ela chegava, o sapato dela ficava lá fora, ela lambocava de álcool, e aí ela me ajudava 1 a 2 vezes na semana, no máximo, pouco tempo que ela ficava lá, porque a gente tinha sempre muito medo ainda. E aí, com 1 mês do Rafael nascer, eu voltei aos treinos. E aí ela começou a ir uma vez na semana para eu poder pedalar junto com o Daniel. E aí era aquilo, né? Tinha que tirar leite, porque o Rafael, ele na verdade, ele mamou até 3 meses atrás. Eu amamentei ele até 3 anos e quase 4 meses. Foi uma meta que como eu falei que eu sou muito determinada, né? Eu sempre falei que eu queria amamentar. Até na amamentação, exato. O meu objetivo mínimo eram 2 anos, que eu falei que eu ia levar, e eu passei por tudo sem imaginar na amamentação, mastite, fenômeno de Renault, sangramento, só Deus sabe. Aí quando eu passei por isso, eu falei, não, agora eu vou amamentar, agora que tá bom, né, e tal, enfim. Mas aí eu falo, voltando ao assunto de que Deus fez tudo certo, assim, o Rafael nasceu no momento que tinha que ter sido mesmo, então eu tive tempo de voltar a treinar, de voltar a ter performance, até as competições oficiais começaram, porque por conta da pandemia, as corridas começaram só no meio do ano. Então, eu tive ali 1 ano e 2 meses do nascimento do Rafael, da minha primeira competição oficial, que foi uma prova do Avelar, lá no Bike Park Chácara, que foi só para convidados, não tinha público, teve todo um protocolo, né?
E então eu tive esse tempo. E quando a gente foi escolher o nome do Rafael, a gente estava com muita dúvida. No final, foi muitos nomes. No final, ficamos entre André e Rafael, porque eu quis um nome bíblico e tal. E aí, do nada, eu lembro, eu estava na casa da minha sogra, eu estava tomando banho, foi véspera de Natal. Do nada, eu falei, é Rafael. Deus falou comigo. Naquele momento ali, eu sei que foi Deus, porque ele falou, é Rafael. Desci as escadas, eu falei, Dan, já descobriu, já decidi o nome, é Rafael. Ele, tipo assim, decidiu sozinha, né? Ele falou assim, é Rafael? Eu falei, vai ser Rafael. E aí foi Rafael e tal, eu já sabia que era um dos arcanjos do Senhor e tal, mas depois eu fui pesquisar realmente o verdadeiro significado, né, do arcanjo Rafael, e Rafael quer dizer Deus cura. E eu tenho certeza que Rafael, Deus mandou o Rafael na nossa vida exatamente para curar o nosso coração, para curar a nossa família, para curar tudo que a gente estava naquele momento passando por aquele momento difícil, né? Mas era um momento difícil do mundo, né? Eu falo que eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Então, eu estava muito presa no mundo e Deus me mostrou que eu precisava estar presa no mundo dele, né? Na graça dele. Então, eu estava muito ali, competição, ego, vaidade, de correr, de estar ali sempre em primeiro lugar. E ele falou, Isabela, espera, não é isso. Você não veio aqui para isso. Você é minha, você é abençoada, você é minha filha. Você está indo para o caminho errado. Você tem que vir aqui, é aqui. E aí, foi por isso que eu falo que eu precisei dessa pausa para poder enxergar o verdadeiro sentido da minha vida, sabe? O verdadeiro tudo mesmo. Minha família é tudo na minha vida, eu vivo por eles. Então, quando eu voltei, eu sempre fui muito fã da Scott, sempre fui fã de Scott, sempre gostei de Scott. Aí, aliás, só uma interrupção, ainda bem que não é Rafael por causa do Rafa da Scott, né? Mas também, podia ser também, porque você pode o Rafa dizer para ele não vai ouvir esse episódio, você pode dizer para ele que é. Mas o Rafa é uma pessoa boa demais, eu gosto dele demais, sempre me tratou muito bem, assim, ele e o Jean. Então, a Nayara também, que está lá desde o início, eles sempre me trataram bem demais. E eu sempre fui muito fã da bike Scott, sempre achei a mais bonita. Não falo isso porque hoje eu ando de Scott, eu ando de Scott hoje por consequência de eu gostar muito da Scott, porque quando eu parei, né, aí 2017 foi quando eu parei, eu ainda estava de groove. Aí 2018 o pessoal aqui de Itaúna começou a desenvolver a bike, que foi a FKS, aí o Elizinho, que é dono lá, me chamou, ele é um grande amigo meu, e aí a gente comecei a trabalhar junto com ele lá, e aí foi legal. Só que aí acabou não dando certo, e aí eu falei, Dan, eu quero a bike dos meus sonhos, eu quero andar de bicicleta que eu... Aí ele, então vamos lá. E eu comprei já do Nino, que era só vir o frame, quadro, guidão e suspensão. E eu falei, já joguei o kit XX1 dourado que tinha acabado de lançar. Daniel me deu as rodas dele, DTzona, aquele negócio. Eu olhava para buscar e falei, agora sim. E aí foi 2019 isso. Só que aí em 2019 a bike chegou, eu conversei, foi com o Rafa, eu lembro. Na verdade, conversei com o Jean. Falei com o Jean, porque eu tinha o CNPJ, né, da loja, mas eu não vendia Scott. E eu falei, Jean, me vende aí, por favor, cara, me vende pra mim, eu sou doida. Ele, não, Isabela, claro, vamos vender sim pra você e tal. E aí já peguei a bike dos sonhos, só que aí eu engravidei. Eu andei na bike de abril, em agosto eu descobri que eu tava grávida, fiquei até os 6 meses andando na rua, pedalando na rua, e depois a gente... ficou só com rolo e funcional, porque por causa do centro de gravidade que muda por conta da barriga, então o risco de queda, essas coisas, aí a gente preferiu treinar, mas treinar em casa e fazer um funcional, E aí em 2020, quando eu voltei a treinar, eu estava com a bike, aí em 2021 ligo eu pro Rafa, quero trocar minha bike, porque eu vou voltar a competir final de 2020, mas não quero patrocínio, porque eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei se eu vou querer isso de novo, eu não sei se eu vou querer viver essa rotina de novo.
eu tenho um filho agora. Eu não voltei a Isabela atleta. Eu voltei a Isabela atleta mãe, esposa, que eu não era casada também quando eu parei. Então, foi quando eu voltei muito diferente quando eu parei. Não só como atleta, mas como pessoa também. Então, eu não sabia se eu ia querer tudo aquilo de novo. Então, eu não quis nada de patrocínio, eu não quis ninguém... não queria ter compromisso com ninguém, porque eu não sabia se eu iria querer isso de novo. Então, assim, se tivesse uma prova, sei lá, um campeonato brasileiro ou Copa Internacional, né, que é muito importante no cenário hoje, e eu simplesmente não quero ir, ou o Rafael tá doentinho, ou não tô afim, eu simplesmente não iria. Eu podia estar lá, e aí do nada, o Rafael, sei lá, às vezes estava doente, alguma coisa assim, vamos embora. Então eu não queria ter um compromisso de, não, você tem que ir, não, o pessoal quer que você esteja lá, ou faz uma foto ali, grava um vídeo aqui. Não, eu não quero isso, não quero amolação, vamos dizer assim. Eu queria só ficar tranquila. E aí o Rafa, não, mas para que você vai trocar bike, né? Sua bike tá zero, e não sei o que. Eu falei, Rafa, eu quero uma bike nova. Eu falo que bike nova não tem motivação melhor para um atleta que a bicicleta nova. Pode ser igualzinho, mudou só a cor. Para quem gosta de bicicleta, eu já tô vendo que você gosta, é isso mesmo. Nada como uma bike nova. Não Ou tem. pelo menos quando ela sai da revisão, né? Que está tudo tinindo. Mas quando você tira, a sensação de tirar da caixa, tirar os isopor, não tem nada igual, não. Eu falei, nossa, eu quero aí e tal. Aí, beleza. Aí pegamos a bike nova, mudou, na verdade, tinha mudado a suspensão dianteira, a Scott já começou o desenvolvimento das suspensões, né? Já vinha com 110 na frente. E aí foi. E aí comecei numa prova e tal, fizemos nosso calendário um pouco mais enxuto. Eu comecei a correr umas provas, depois eu comecei a correr mais prova para eu poder pontuar, porque eu nem era chamada, né, no início, porque eu não tinha ponto. Aí comecei a ser chamada mais para trás. E aí eu falei, não, Dan, vamos correr mais provas, para eu pelo menos largar na primeira fila ali. E aí foi dando. Por final, eu acabei 2021 como a primeira do ranking UCI. 2022 já era a primeira a ser chamada. E aí comecei a... Cara, a primeira prova eu fui terceira lá no Avelar. E aí depois eu corri, se eu não me engano, foi a Taça Brasil de Goiânia. Ou foi Araxá? Eu sei que foi Taça Brasil de Goiânia. E eu ganhei a prova. Foi Taça Brasil de Goiânia e eu ganhei a prova. E eu falei, caraca, tipo assim, cara, eu sou boa mesmo. Com um menino de 1 ano e 2 meses, eu amamentando muito. O Rafael acordava 7 vezes à noite. Tinha prova que eu largava igual um zumbi. Mas, por incrível que pareça, quanto mais ele acordava, quando eu tinha competição, eu mais andava. Eu falo que agora eu tô dormindo muito. E meu corpo tá muito relaxado. Na época que o Rafael era... Esse é o poder da maternidade. O negócio... Eu já falei isso uma vez e eu falo de novo que a maternidade, ela te dá um instinto mesmo ali, uma força de sobrevivência. É um negócio porque você não dorme, você tem que manter vivo um ser que você nunca não conhece, meu primeiro filho, uma coisa é você estar no seu segundo filho, por mais que eles são diferentes, você já tem uma previsão do que pode ser, como faz isso. Eu nunca tinha trocado uma fralda, eu nunca tinha dado banho no recém-nascido, eu curei o biguinho dele, eu fiz tudo. Até porque foi na pandemia, eu não tinha ninguém para fazer, então eu tinha que fazer tudo. Então, eu não dormir, eu amamentar, eu não sei o quê, aquilo ali era, tipo assim, beleza, bora lá, bora alinhar e bora pra cima das meninas, porque fazer o quê? Era o que eu tinha. Eu falo, o Robinho, amigo do Daniel, a gente chama ele de professor, lá de Juiz de Fora, ele falou uma frase que a gente usa ela sempre. Cada guerreiro luta com as armas que tem. Então, eu tô na guerra, as minhas armas eram aquela e eu tinha que fazer o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha. Então, paciência. Se a sua adversária dormiu a noite inteira e eu acordei 7 vezes, o problema é só meu. Eu vou lá e faço o que eu posso. E eu ia e fazia o meu melhor mesmo. Deixava tudo na pista, inclusive, e deixo ainda, né? Mas naquela época ali, quando o Rafael era menorzinho, foi punk. E aí, no final de 2021, o Rafa me liga, e aí, Isabela, o que você está pensando para 2022? Eu falei, não, Rafa, agora eu vi que dá certo, eu vi que é isso mesmo que eu quero, a gente consegue
consegue adaptar a rotina. O Rafael ia crescendo também, estava mais fácil para levar ele para as corridas. Levei ano passado mesmo o brasileiro, levei minha mãe para me ajudar, minha mãe e minha tia, que aí o Daniel pôde ficar mais por minha conta. E aí, falei, não, agora eu preciso de um patrocínio mesmo, agora eu preciso de me manter ali, que eu preciso de uma estrutura melhor. E aí foi quando a Scott entrou mesmo, e a gente tá nessa, vamos para mais um ano, agora 2024, a gente continua, e eu falo que eu não podia estar num lugar melhor, que é lá, porque eles são pessoas muito humanas, né? São o Rafa, o Jean, todo mundo tá lá, o Gringo, o Raul, Henrique, Nayara, todo mundo que eu tenho contato lá me trata muito bem, e eu não tenho tanta cobrança, assim, na verdade não tem cobrança, o Rafa e o Jean é muito tranquilo, sabe? Ele super entende, tipo assim, Jean, não vai dar para ir para a prova? Tudo bem, entendeu? Eu acredito que eu faço o meu trabalho de uma forma boa também, então, né, e, consequentemente, eu não estar numa prova não vai mudar né, que a gente precisa fazer. Então, eu sou muito feliz com isso, sabe? Eu sou muito realizada de poder estar contando com eles também, com os meus patrocinadores, além deles, são todos muito tranquilos. Tem o Bob, da MTB90, o Felipe Avelar, a gente entra com o site dele, que agora é a Vela Shop, a Coroa, o pessoal da Coroa Sled Hammer, o Marcos, estão muito tranquilo também. Meu patrocinador de uniforme, a UM, o Johnny, a Elisa, me tratam bem demais. Minha médica, que é a Flávia, que é uma amiga minha, e ela não só é minha médica esportiva, como ela também é minha ginecologista. E ela que estava no parto do Rafael, ela que trouxe o Rafael ao E mundo. você faz alguns posts com ela de vez em quando, eu vi no teu Instagram, no Ela, consultório. na verdade, ela começou como minha médica no pré-natal, e aí ela fez o parto, e aí, por conta disso também, que a gente já tinha conversado que eu ia voltar, nós começamos, que ela também é endócrino e nutróloga. A gente entrou também com o trabalho dessa parte como atleta também. Só que sempre que eu vou lá, sempre tem o lado Isabela mulher, Isabela atleta. Eu já aproveito a consulta, já é Exato, ginecologista, isso já aí. faz tudo, é bem Não, até legal. porque você é uma só, né? Então, assim, existe um pouco dessa separação, mas na verdade não existe, né? Porque Não você existe, precisa porque estar tem que estar tudo bem. ligado, Exato, exato. Olha, legal, bacana que você falou de uma maneira bastante detalhada desses assuntos todos. E só para voltar aqui rapidinho nesse assunto da Scott, é uma super marca, né? Uma marca que de fato eu já tive o prazer de rodar de Scott, é sensacional. Minha primeira Cape Epic que eu fiz de Scott foi incrível. Eu que não sou mountain biker, Uhum. tenho certeza de que na época a Spark do ano, que era de 2008, ela me ajudou a terminar a Cape Epic, que foi a Cape Epic mais longa da história até hoje, eram 1.000 quilômetros na época. Nossa Deus. A gente estreou logo nessa que foi a mais difícil, ou a mais longa, não sei se foi a mais difícil, mas enfim. Mas você não conhece a fundo a história do Jean, eu sei que você não conhece a fundo, apesar desse relacionamento. Ouça o Endorfina com Giancarlo Clini, que é um dos líderes de audiência aqui do ano de 2023, e muita gente que conhecia o Jean não conhecia a fundo a história dele, como foi na nossa conversa. Então ouça, Isabela, faça a tua lição Legal. de casa Ouvi. e depois você já faz a média com o Tem Jean que e fala, ó, ouvir a Jean, do eu ouvi, que chefe, pô, legal, não né? sabia disso, disso e disso. Mas você vai ouvir como é que ele começou a história da Scott e tal, é muito Legal. bacana e para uma pessoa estar sobrevivendo também, né, sobrevivendo e mantendo um negócio vivo há tantos anos no Brasil, Sim. num país instável como o nosso, mexendo com mercadoria importada e com uma marca líder, né, mundial, dá para a gente entender um Sobreviveu a pouquinho aí pandemia e tudo isso, né? Não e é? todas as crises, você vai ouvir ele falando, né? Aí fala com o irmão, aí vai, arrisca, vamos vender tudo e comprar tudo, vende moto, compra bike, compra Nossa. lote de bike, você vai ouvir. Mas enfim, voltando de novo, né? Porque você agora fez uma super dissertação muito bacana a respeito aí da sua característica como atleta. E de onde que vem essa disciplina e essa determinação? Você puxou o seu pai, a sua mãe, você teve uma educação muito rígida.
Os teus irmãos também são assim, né? Não sei o que eles fazem, você diz que eles não são atletas, mas eles têm, você reconhece na sua família, de alguma maneira, um avô, uma avó, essa disciplina, essa determinação e esse gosto pela competição, porque não é todo mundo, né, que nasce assim. Você nasceu com um chip próprio para fazer o que você faz. Agora eu já estou entendendo pela tua história que você está no lugar que você tinha que estar. Né? Uhum. Talvez você não se desse tão bem se você tivesse, sei lá, no balcão da loja vendendo pra caramba as bicicletas ou, né, Uhum. da sua antiga loja, né, que não existe mais. Mas você já está, você, pelo que eu entendi, você foi feita para isso, para um esporte competitivo, que podia ser qualquer outro. Você reconhece de onde é que vem isso, Isabela? Olha, eu sempre fui criança. Eu falo assim, criança por quê? Porque eu sempre fui criança de pé no chão, de brincar e tal. Então eu sempre brinquei. Eu tive muitos primos, então eu sempre brinquei muito com meus primos. Então eu sempre fui uma criança bem que deu muito trabalho para minha mãe, vamos dizer assim. Ela conta que com 7 meses eu subi em cima do fogão, eu caía do chiqueirinho, essas coisas assim. Então eu sempre fui muito arteira, né? Mas a minha mãe, ela sempre conta. Ela adora contar, porque como ela cara, sério mesmo, quando eu saio com ela, eu fico com vergonha, porque ela tem que contar tudo. Não, porque ela é atleta, ela é campeã, ela é isso o que eu falei, mãe, É é a sim, mãe ela não coruja, gosta né? que não, ela adora. Mas ela sempre fala, mas eu também, ela conta. Ela conta que com 13 anos, ela corria, tem um poliesportivo aqui, e ela corria com sei lá, 10 minutos, não, 3 minutos, né? Um recorde dela que ela fala. Então, assim, a minha mãe sempre gostou de esporte, sabe? Só que ela Aham. nunca teve nunca teve incentivo. Ela, no atletismo mesmo, ela conta que lançamento de dardo, ela era muito boa. Uau. Salto em distância também, quando ela era adolescente, ali, criança, só que ela nunca foi isso para frente. Primeiro que a minha avó era muito rígida, meus avós, né, por parte de mãe. Minha avó era muito brava, assim, ela era muito amorosa, assim, eu tenho uma saudade muito grande. Ela faleceu, eu tinha 15 anos, 15 para 16, e eu amava de paixão a minha avó, assim, ela é muito carinhosa, muito, assim, com os netos é uma coisa, né, eu vejo minha mãe com o Rafael, tá, tudo pode, e comigo não, né, mas a minha mãe, assim, ela nunca foi tão rígida igual a minha avó, assim, na época. Então, assim, a minha mãe, ela tem essa parte da história dela como atleta. Ela sempre gostou, ela sempre gostava demais de jogar vôlei. Então, ela sempre, indiretamente, assim, meu pai também jogava bola, meus irmãos competiam de bola, meu irmão jogou futsal, meu irmão do meio. O meu irmão mais velho já jogou também. Nunca foi assim uma pessoa que gostou demais de esporte, não, mas jogava e tal. Então, a gente sempre teve muita prática. Meus avós moravam na roça, então eu sempre fui aquela criança que corria, que subia no pé de manga, que meu avô tirava leite, já bebia o leite no copo, sabe? Sempre fui criança mesmo, assim, sempre tive uma infância muito intensa. Então, eu sempre gostei muito de estar me movimentando. E isso eu fui levando para a vida, né? Então, na escola, eu sempre amei a educação física. Eu era a número 1 dos professores, porque quem vai jogar? Eu vou tirar o time. Então, assim, eu sempre tive, Que legal. o meu professor, que foi o Rogério, na época de ensino fundamental, ali, 7ª série, 8ª série, que hoje nem tem, né? Hoje é diferente a divisão dos anos. Mas o Rogério, ele era aquele professor que os meninos chamavam ele de carrasco, mas eu era apaixonada nele, assim, como professor, porque ele dava aula mesmo de educação física, ele ensinava mesmo Ah, que handball, as privilégio, hein? regras, então eu adorava a educação física para mim, e ele fazia torneio na escola, então, assim, eu vivi isso na minha infância, sabe? Sempre teve torneio, assim, de sala contra sala, das séries, então aí variava de acordo com o que a gente estava estudando. Então, se era handball, aí tinha um torneio, era futsal, tinha queimada, tinha vôlei, basquete. Por incrível que pareça, com a minha altura, eu era cestinha. Então, assim, eu era aquela que, tipo assim, eu que vou. Então, eu sempre gostei muito. Então, assim, meu irmão chegou a andar de bicicleta, o Jardel, que é o do meio. Ele tinha aquelas bicicletinhas de manobra, de Ralph, e ele andou por muito tempo naquilo ali. Mas eu acho que a gente nasce mesmo assim com essa vontade mesmo de se mexer, de
eu nunca gostei de perder desde criança, assim, tipo assim, vamos jogar jogo da velha. Eu tinha que pensar ali para marcar onde eu ia pôr o X que eu tinha que ganhar, assim. Então, eu sempre gostei demais. Então, acho que veio ali, eu tive a influência, né, dos meus pais de estar sempre praticando. Eles nunca... Eu sempre fiz alguma coisa, desde pequena, assim, igual com 5 anos eu já estava lá na natação, aí passava um tempo, não quero natação, eu quero balé. Aí fiz balé, mas não gostava de balé é muito parado, né? E eu não gostava daquilo. Então, não quero balé, eu quero capoeira. Não, mas capoeira, e fui lá, fiz a aula, aí tinha que comprar roupa, aí meu pai, já começou a ficar caro, já não é aquele negócio. Não, então eu quero jogar bola. E aí eu comecei a jogar futebol de campo, lá no meu bairro, só que as meninas eram muito mais velhas do que eu, e aí lá no clube que a gente tinha carteirinha, tinha time feminino de futsal. Aí eu fui pro futsal, aí fiquei muito tempo no futsal. A gente competiu, fomos campeões itaunense aqui no clube, na época do nosso time. Eu jogava nos 2 times, eu jogava no mais velho, eu era reserva do mais velho e era titular da minha idade. Então eu estava sempre ali. Então, daquilo ali eu fui... comecei com 13 anos, eu já comecei musculação, gostava também. Então, eu sempre gostei de praticar um esporte, assim, desde criança. E eu acredito que isso vem dos meus pais, de incentivar. Então, eu sempre quis fazer, estava sempre fazendo alguma coisa, sabe? Eu nunca fui aquela criança parada, nunca fui aquela criança de... Que também é um privilégio, né? Você ter tido tantas oportunidades, né? Isso. Porque E aí, não é quando eu todo mundo que cheguei no passa mountain por tantas bike, eu modalidades. parei. O mountain bike eu falei assim, opa, eu gosto mesmo disso aqui. E aí eu cheguei e parei naquilo ali. Eu tive os amigos, né, que me incentivaram aqui na cidade, que fazia corrida de aventura, e aí foi quando eu comecei a fazer a corrida de aventura, eles me convidaram. E aí eu gostei demais, porque era um negócio muito desafiador, né? A gente virava à noite, dormia no chão. E eles já te convidaram porque era na época assim, né? Precisa ter uma mulher, né? Que é horrível falar isso, Porque mas precisa ter uma o mulher. quarteto E era você, com obrigatório. certeza, era uma mulher que tinha as habilidades físicas que uma equipe gostaria de ter, né? Numa mulher, né? E a equipe era toda daqui, então achar uma mulher que gostasse de fazer na cidade pequena como Itaúna não é tão simples assim. Na época, quando eu comecei mesmo, eu praticamente tinha minha amiga, a Gisele, que a gente pedalava junto, mas depois ela meio que parou, depois fui tendo a Gilmara, mas ninguém foi para frente. E aí tinha eu de menina que pedalava. Então eu ia com um grupo de um monte de meninos falavam, pode ir. Aí eu ia primeiro, porque o homem é sempre mais forte, né? Então eu saía tipo 10 minutos, eles esperavam uns 10 minutos, aí eles vinham, me pegavam, para eu não ficar sozinha para trás, né? Então eu ia, aí eles vinham, depois esperavam um tempo, aí eles iam, e aí a gente chegava quase junto, então eu estava sempre em companhia ali com os meninos. Então, assim, o que fez me desenvolver também no mountain bike foi isso, eu sempre treinei com homem, sabe? Eu sempre me desafiei além, os meninos iam para a trilha, eu ia atrás, descia atrás, então isso me fez E sem criar... nenhum treinamento formal para o mountain bike, né? Porque era No só pegar a início, mountain não. bike e ir para trilha, para Não, terra. mas em 2009 eu tive o Guilherme já. Não, sim, mas eu digo, na corrida de aventura, Não. quando eles te chamaram, você ainda era um adolescente, Estava com era 17 anos. pegar Meu a pai bike. precisou assinar a primeira corrida, porque eu era menor de idade, sabe? Aham. Aí, Então, foi mas 2017. e você já era? O pessoal notava que nas modalidades das corridas de aventura que você participou, o mountain bike era a que você tinha mais facilidade? Era, sim. Eu lembro, Olha assim, que legal. da minha primeira corrida de aventura, eu lembro, foi em 2007 ou 2008. A gente fez uma corrida na Serra do Cipó, numa região da Serra do Cipó, e eu nem usava sapatilha, eu não tinha capacete, só tinha bicicleta. Aí o meu amigo, que inclusive é marido da Flávia, minha médica, o Dino, me emprestou um capacete que ele era de skate, ele tinha uma queixeira. E aí, no meio da prova, Nossa começava a senhora. Você suar, e eu tem tinha... foto disso? Você tem Eu acho foto que disso? eu tenho, eu Manda vou para mim que eu quero procurar. usar aqui para Eu vou... divulgar a Nossa, nossa conversa. aí tinha que encher de suor, aí eu tinha que virar para tirar o suor. Não. Ai, ai. Eu xingo o Dino até hoje, porque quando ele falei, caraca, a gente tinha
não é possível que você não tinha um capacete digno para mim lá. Foi o que deu para arrumar. Eu usava tênis ainda, minha bike era uma Schwinn, toda de alumínio, suspensão GTS, 24 marchas. Nossa, cara. Mas fui. E aí eu lembro que tinha um downhill, eu usava tênis, eu soltei os freios mesmo, não tava nem aí, filho, andava. Aí depois chegou a moça que já fazia corrida de aventura, ela veio, a gente tem... Assim, eu perdi muita foto, sabe? Mas a gente até tirou uma foto que ela falou, caraca, não sei o quê. Aí esse negócio acho que eu tô bem nisso, né? Tipo assim, receber um elogio na minha primeira corrida de aventura, de tênis, capacete de skate, né? Porque, tipo assim, eles devem ter olhado para mim e falar, credo, que é isso? Mas eu nem tinha roupa de pedalar, eu fiz a corrida de aventura com calça de ginástica na época, me arrumaram uma blusa emprestada, capacete, eu usava tênis, e aí depois, até porque também eu não tinha dinheiro, assim, meu pai nunca foi aquele pai que me dava as coisas, sabe? Eu sempre precisei trabalhar para ter. Então, por exemplo, eu nunca tive mesada, ele me dava, eu lembro, eu falo, pai, vou te falar, ele me dava R$1 por sábado, R$1 na época. Aí eu lembro que eu ia na padaria, eu gastava tudo com bala, R$1 que ele me dava. E aí, quando eu queria mais dinheiro, eu precisava, por exemplo, eu lavava o carro do meu pai. Aí eu tirava o carro também a desculpa de lavar o carro é porque eu podia tirar e guardar ele na garagem, ali com 15 anos, mais ou menos. Então, eu queria dirigir. Então, assim, tirar da garagem e colocar, meu pai deixava. Aí um dia eu dei a volta com o quarteirão. Cara, achei que meu pai ia me bater esse dia, porque eu não sabia fazer controle, não sabia fazer nada. Tinha 14, 15 anos. Cheguei, meu pai não tá vendo. Quando eu tô descendo a rua, tá meu pai lá, para aqui agora. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Mas não deu nada, não. Só lavei o carro. Eu falei, não, pai, é porque não tava vindo carro. Ele, Isabela, se eu ver isso de novo, você vai ver. Aí, pra eu ganhar dinheiro, aí eu lavava o carro e encerava. Meu pai me dava R$20. Aí já era um dinheirinho na época bom. Mas mesmo assim, não dava pra eu comprar uma bicicleta, essas coisas, não, entendeu? Claro. Mas sempre foi assim. Lá em casa, minha mãe e os meus pais sempre me ensinaram assim, se você quiser ter alguma coisa, você trabalha para ter. Aqui você nunca vai ganhar nada de mão beijada. Nunca vai... Eles me ajudaram. Mas nunca foi nada assim, toma aqui então, vamos lá comprar uma bicicleta, vamos lá. Não, isso aí não. Isso aí sempre foi assim, mãe, vai ter uma festa, eu quero uma roupa, me dá uma blusa. Dou, mas vai arrumar a casa. Aí eu tinha que arrumar a casa, entendeu? Tipo assim, não que eu não ajudava em casa, eu tinha que ajudar, mas quando era uma coisa muito específica, eu sempre tinha uma tarefa que eu precisava fazer para mostrar, e eu acho justo isso, porque eu falo que tudo que vem fácil, vai fácil. Então, você acaba dando valor naquilo ali. Falei, nossa, tive que lavar banheiro, passar pano, varrer, tirar poeira. Então, assim... então não ele pelo valor do dinheiro, é didático. Isso te ensinou. Olha lá o que você está falando hoje. Ó. Tanto que com 15 anos, eu tive meu primeiro emprego. Eu trabalhava meio horário para ter o meu dinheiro. Meu pai foi lá, nós conversamos. Eu trabalhei numa escola de informática e eu tinha muita responsabilidade lá. Eu era a do setor de cobrança. Eu tinha que cobrar. Aí, quando as pessoas rescindiam o contrato, porque tem uma cláusula que é no contrato que ninguém te conta. Que se você cancelar o contrato, você tem que pagar uma multa. Aí ninguém queria pagar a multa, cara. E aí eu tinha que mostrar isso. Eu quase apanhava lá com 15 anos. Mas você assinou. Aí eu falava, mas você assinou o contrato sem ler? Tipo assim, não é possível, ninguém lê esses contratos. E aí a pessoa quase me matava. Aí a pessoa não. Aí eu tinha que cobrar, a pessoa ia lá, conversava comigo, eu era criança, 15 anos. Aí tinha que fazer. Eu que colocava o nome no Serasa, no SPC, eu tinha que ir lá levar, sabe? Então eu tive uma responsabilidade desde sempre, assim, eu sempre trabalhei. Antes dos 15 anos, eu trabalhava com meu pai. Meu pai tem uma eletrônica, até hoje ele tem. Mas meu pai já é aposentado e tal, mas ele pega umas televisões ainda para arrumar, ele gosta, sabe? Eu acho que, na verdade, é para ele poder também ficar com a cabeça boa e sair um pouquinho de perto da minha mãe, que minha mãe põe ele para trabalhar o dia inteiro. Porque meus pais são os opostos. A minha mãe é 220, o meu pai é
minha mãe é muito agitada, é muito expansiva, muito alegre, extrovertido. Meu pai já é mais na dele, mais calmo, já pensa para falar, já não é aquela pessoa que fala tanto. Eles são famosos opostos que se atraem, um completa o Exato, se outro, sabe? complementam, É, exato. e aí, eu trabalhava com 12 anos, eu ajudava meu pai lá. Meu pai saía para entregar a televisão, eu tomava conta de lá. Então, assim, eu sempre, desde criança, sempre tive muita responsabilidade. Meus pais sempre me deram essa liberdade de poder me desenvolver, né? Vamos dizer assim. Nunca fui criada dentro de uma caixinha, eu sempre fui criada para a vida mesmo. Então, por isso que eu falo que eu acho que me achei no mountain bike por isso, assim, porque é um esporte ao ar livre, é um esporte, né, que te traz uma sensação muito boa ali na natureza. Então, eu falo que o que me deixou ser assim é a criação que eu tive dos meus pais. Eles que me ensinaram a ter responsabilidade, ter disciplina, porque eu tive que trabalhar, então eu tinha que ir para a escola, chegava da escola, eu ajudava meu pai na oficina, então 1 hora eu tinha que estar lá para abrir, porque meu pai às vezes ia no banco, ou às vezes eu fazia o serviço de banco, isso tudo muito nova. Minha mãe trabalhava com 10 anos, mais ou menos, 9, 10 anos, eu ia lá receber o salário da minha mãe no banco. Chegava lá, pegava o salário dela, passava nas lojas, que antigamente era muito crediário, né? Eu passava nas lojas, pagava as contas e tinha que devolver até as pratinhas certinho, sabe? Eu sempre tive essa questão da honestidade, da confiança dos meus pais, da responsabilidade. Então, isso me fez ser quem eu sou hoje também, assim, a educação que eu tive, graças a Deus. Que bom, né? O, Isa, foi teu pai que te ensinou a andar de bicicleta? Cara, eu Teu acho irmão que mais foi velho? sim. Não, eu ganhei minha primeira bicicleta, acho que eu estava com 5 anos, eu lembro direitinho, era aquelas cecizinhas assim, rosa, aí foi de Natal que eu ganhei, eu lembro exatamente o dia que quando eu acordei e a bicicleta estava lá, que a gente colocava o sapatinho, sabe, atrás da porta, perto da árvore, assim, mas o sapatinho ficava atrás da porta, que o Papai Noel ia passar. E aí eu lembro que a minha bicicleta estava lá, então eu não lembro direito quem me ensinou a andar. Quando que eu tirei a rodinha, eu acho que eu nem usei rodinha direito, porque eu sempre fui muito para frente, né? Sempre fui aquela criança. Então, mas foi meu pai, né? Meus pais compraram a minha bicicleta. Eu era Legal. bem criancinha. Agora, caminhando aqui já para o final, você estava indo numa escalada, né, de carreira super legal, vencendo, né, pegando pódio de várias provas, estava sempre com uma equipe também te apoiando e tal. E de repente você recebe essa notícia que te colocou para baixo. Você falou, né, que teve aí um pouquinho de depressão e tal. Teve um post no Instagram que você fez em maio de 2019, que eu imagino que deva ter sido aí no auge, né? Quer dizer, na parte mais funda dessa depressão que você viveu, né? Desse momento ruim. E você disse, ó, venho recebendo muitas perguntas, as mesmas perguntas no meu Instagram e Facebook por direct e comentários. Resolvi falar mais uma vez sobre. Isabela, quando você vai voltar a competir? Foi alguém que fez essa pergunta, ou várias pessoas. E você colocou, eu não, em caixa alta, pretendo voltar. Mas então, por que você continua treinando todos os dias e forte? Porque eu quero, e eu em caixa alta, né? Porque eu gosto, porque é meu estilo de vida, porque faz parte da minha rotina há uma década. Aí em setembro, você não queria voltar, pelo menos, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, em maio de 2019. Aí em setembro de 2019, né? Teve maio, junho, julho, agosto. Em setembro, vim comunicar que decidi que ficarei por um tempo, pelo menos, fora das redes sociais, né? Estou num momento mágico da minha vida e tal, claro, que descobriu que você estava grávida, né? Aí você faz um texto super bonito e tal. E aí, em abril de 2020, 7 meses depois, o teu Instagram não tem gravidez, tem uma foto sua grávida, pelo que eu me recordo, e depois você amamentando o Rafael, que foi super legal essa foto, né? Você fez uma declaração lá muito bonita. Em 28 de abril de 2020, você volta ao Instagram. Eu queria que você falasse um pouco dessa fase, o que te motivou naquele momento a dizer que você não voltaria e o que te motivou a voltar? Eu sei, é teu estilo de vida, você nasceu para isso, mas assim, você poderia continuar
no mountain bike, ou sei lá, eventualmente até fazer uma outra modalidade, eu não sei, né? Como é que foi essa fase de transição do não e até você decidir voltar? O que era a tua grande motivação? Na verdade, eu sempre quis voltar. Eu sempre ia voltar. Sim, eu ia voltar. Eu já estava decidido desde o dia que eu recebi a comunicação da UCI. Eu falei que eu iria voltar e eu voltaria mais forte. Nessa época desse post, eu lembro direitinho, você falando, eu lembrei. Eu não estava gostando muito, sabe, de ter que ficar respondendo sempre, de ter que ficar dando explicação da minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que... Você já tinha aí, acho eu que já, mais de 50 mil seguidores no e Instagram, né? Que você tem era uma quantidade todos grande. os dias, tinha a mesma pergunta, tinha a mesma... Ah, mas e aí, como é que vai ser? Ah, mas não sei o quê. Aquilo estava me irritando, sabe? Eu ter que dar satisfação, ter que dar explicação, ter que ficar falando. Por mais que assim, eu respeito e sou muito grata aos meus seguidores, mas tem certas coisas, certos momentos da nossa vida que a gente precisa ficar um pouco mais recolhida ali, viver aquilo ali. Então, tipo assim, eu postava que eu estava treinando, né? Eu postava sempre, alimentei meu Instagram. O que eu alimentava meu Instagram? Do que eu fazia. O que eu fazia? Eu pedalava. Então, eu tinha foto minha pedalando, o pessoal via que eu estava treinando. Ah, e aí, vai voltar quando? Ah, vai voltar? Ah, não sei o quê. Cara, eu não estava mais querendo ficar falando sobre isso, até porque eu estava me curando daquela pausa obrigatória que eu tive. Então, aí eu estava no momento, aí eu voltava tudo de novo nos meus pensamentos, tudo que eu vivi, poxa, eu não estou competindo, poxa, não. Aí, sabe, foi um negócio meio psicológico mesmo ali, que não estava me fazendo bem, ter que ficar relembrando, ter que ficar falando sobre isso, ter que ficar dando explicação. E aí eu falei, não vou voltar, porque assim eu imaginei, ninguém vai me perguntar mais, não vou voltar, tá? Não quero mais falar sobre isso, mas eu sempre quis voltar. Eu sempre quis voltar. Tanto que quando eu descobri minha gravidez, que foi em agosto, e o post foi em maio, eu chorei muito, porque eu achei que eu não iria conseguir voltar. Porque eu queria voltar a competir. Eu estava treinando para voltar para competir. Eu queria estar preparada para quando eu voltasse a competir. Então, quando eu desliguei o meu Instagram, que foram alguns meses depois, né, em setembro, e aí eu tinha dado uma pausa ali do Instagram. Por quê? Porque aí eu postei que eu estava grávida. Ah, não, aí eu falei, agora eu vou postar que eu postei que eu estava grávida, né, que aí eu descobri minha gravidez. Vou fazer uns posts legais sobre a gravidez com treinamento, né, abordar sobre esse tema. Inclusive, até eu tinha um educador físico aqui que estava me orientando também, que ele é o Pedro, que me ajudou bastante no início. E aí todo dia eu recebia mensagem. Ah, mas pode grávida pedalar? Nossa, que eu não sei. E o início da gravidez é um negócio muito louco. É muito hormônio de uma vez que vem. E aí eu falei, caraca, eu não preciso disso. Eu não quero ficar, sabe? Ai, não, pode sim, se tiver uma orientação médica. Tanto que eu respondi isso. Falei, tem que ter uma orientação. Eu escrevi, se não me engano, que tem que ter uma orientação. E eu estava com orientação. Tinha minha médica que estava me acompanhando. A Flávia começou o pré-natal, a gente começou a fazer o pré-natal com ela, eu já estava com 4 para 5 meses, porque ela era minha aluna e eu não ligava que ela era médica, porque eu não trato meu tratamento com meus alunos é o mesmo independente da sua profissão. Então, tipo assim, eu sempre tenho meu questionário, o que você faz, mas não vai mudar nada. Se você é lixeiro, se você é médico, se você é multimilionário, empresário, é o mesmo tratamento e o mesmo valor para todo mundo. Então, eu não ligava que a Flávia era médica. Aí eu tive um sangramentozinho, foi aí que eu conversei com ela perguntou, a gente estava conversando sobre uma corrida que ela foi, e aí ela perguntou como é que eu estava, aí eu falei que eu não estava treinando, aí ela, mas por quê? Aí expliquei, aí a gente começou o pré-natal. E aí, voltando naquilo, quando eu desliguei meu Instagram, foi exatamente por esse momento, por esse motivo. Eu não estava mais... não estava mais querendo ficar, sabe? Ai, é por isso, ai, sei o quê, ai, pode pedalar. Não, eu estava
desculpa a palavra, mas eu estava de saco cheio já, de ficar dando explicação, de ficar, E você tem o sabe? direito, né? A gente tem o direito de não querer E ficar aí eu dando quis, satisfação assim, para não, todo eu vou mundo. viver a minha gravidez em paz, eu não quero, ninguém precisa saber como que tá minha barriga, que tamanho que tá, que dia que o Rafael vai nascer, não sei o quê. E aí, um mês após o nascimento do Rafael, foi quando eu voltei a treinar, foi meu primeiro pedal, um mês depois. E aí, me deu vontade de ligar o Instagram de novo. Aí tem uma foto minha do Daniel, não, acho que a minha, não sei se estava eu e o Daniel, ou se o Daniel postei só na historinha, e uma foto minha, e aí eu reativei o Instagram. E aí, em 2021, quando minha suspensão acabava dia 24 de janeiro de 2021, dia 25 eu estava liberada. Aí, dia 25, eu postei uma foto e falei: a mãe tá on, estou de volta, Isso aí. I am back. Aí, tipo assim, eu quis falar que eu estava de volta, porque aí sim, entendeu? Mas naquele momento não tava legal, sabe? Eu não estava mais afim de falar sobre isso, eu não estava. Porque toda vez que eu falava sobre esse assunto, eu me emocionava, aí me vinha pensamentos ruins, me vinha sentimentos ruins, e eu não queria aquilo, sabe? Então, foi por isso que eu falei que eu não ia voltar, para todo mundo parar de me perguntar. E depois eu desliguei por conta da gravidez, ficava muita gente falando coisa ruim, gravidez você não quer, sabe? Tem Não, até um porque milhão de... você disse aqui, você estava num momento mágico, né? Tava se dando E bem aí com vinha o sempre um para Daniel. encher o saco, para falar que eu estava pedalando, que grávida, não sei o quê, sabe? As pessoas não buscam informação, é aquilo que eu falei no início. E acham que tem também o direito de opinar e falar o que querem sobre a vida do outro. Cara, vai viver sua vida, sai do Instagram, vai viver seu filho, vai brincar com seu filho, fazer ele andar de bicicleta, vai subir numa árvore, sei lá, você não tem filho? Vai sentar num parque, ver os passarinhos, sei lá, fazer alguma coisa, né? De vida, né? Cuidar da vida dos outros, não. Já não basta aí os seus vizinhos em Itaúna, né? Não, minha cidade é muito boa. Eu só quero agora, para terminar, tocar aqui em 3 assuntos, bem rapidinho. Quando você voltou, como que você voltou diferente? Você já disse isso, eu já espero que você, né, que imagino que você tenha voltado bem diferente, mas assim, qual foi a principal mudança que você pode dizer que você, como ser humano, como mãe, como mulher, como atleta, quando você voltou a competir, o que tinha mudado, principalmente em você? Você voltou mais o quê ou menos o quê? Eu voltei mais leve, sabe? Sem cobrança, sem ter que ser a campeã. Foi uma consequência mesmo, né? Mas eu voltei sem cobrança, sem tem que andar, tem que estar ali. Até porque, né, eu voltei com o filho, então se eu tivesse performance ou não, tudo bem, entendeu? Eu só queria estar ali, sentir aquela sensação de novo e ver se era aquilo que eu queria para mim. Então, eu acredito que foi uma experiência muito diferente. Quando eu alinhei pela primeira vez ali, eu me senti deslocada, parecia que eu estava no lugar errado, eu percebia olhares diferentes, né, que as pessoas elas te julgam mesmo, assim. Ninguém tem coragem de falar na sua cara, mas o corpo fala por si, né? Então eu percebia muita gente virava o rosto para não ter que cumprimentar. Até hoje ainda tem, sabe? Mas eu sou Ainda muito tem? tranquila. Sempre tem, né? O preconceito, não tem jeito, né? Assim, é aquilo que eu falo, né? As As pessoas te... mulheres te receberam bem? As suas adversárias barra amigas de profissão? Então, foi um pouco estranho, assim, sabe? Me receberam bem, assim, mas a primeira prova mesmo oficial, que foi no Avelar, que foi minha segunda prova, terceira, na verdade, que eu corri uma prova no Rio antes, que foi um XCO no sábado e um XCM no domingo. Eu ganhei os 2 dias. Só que lá não era prova ranqueada, era só estadual lá no Rio, mas eu sou federada em Minas, então nem mudou nada. E depois eu corri, foi o CI já, né? Então tava todos os atletas, todas as equipes. Então, assim, foi uma situação bem inusitada para mim, bem diferente. Eu percebi assim, que tinha gente que desviava, olhar, cumprimentava meio estranho,
Mas eu senti também que elas estavam era com medo, que a mamãe já voltou brava. A mamãe. Mas assim, eu não me prendo a isso não, sabe? Eu acho que cada um dá o que tem dentro do coração. Então, assim, se a pessoa te trata mal, porque é aquilo que ela tem dentro dela. Então, paciência, né? Eu tenho que dar o melhor de mim. Então, se a pessoa não tá afim de me cumprimentar, às vezes eu cumprimento si mesma, eu grito, opa, fulano, beleza? Pra mostrar que, tipo assim, eu acho que eu não sou melhor que ninguém, e também ninguém é campeão para sempre, né? Eu acho que o campeão, ele é campeão naquele momento. Você está, eu sempre falo assim, você está melhor naquele momento. Você nunca vai ser para sempre melhor. Sempre vai ter, você não é imbatível. Sempre vai ter alguém que vai ser melhor que você e vai ganhar de você. Então, o que me mostrou também é que me fez descer um pouquinho do salto, sabe? Por isso que eu falo que naquela época, se talvez eu não tivesse parado, às vezes eu não tinha minha família, porque dá muito ego, muita vaidade. Então, às vezes, eu poderia estar me achando melhor e, às vezes, entendeu? Abrindo espaço para outras coisas acontecerem. Então, hoje não. Hoje, eu ganhei, que bom, eu fico feliz demais, tal, recebo os parabéns do pessoal no Instagram e tal, mas eu não levo aquilo para dentro de mim, assim, eu fui melhor naquela prova. Não quer dizer que eu sou melhor que todas as atletas. Eu brinco que as meninas estavam com medo porque eu tenho essa brincadeira que eu já falei, eu alinho é para ganhar, eu não alinho para brincar, não. Então, se elas vão ganhar, mérito delas que elas estão mais fortes, mas que eu tô ali para incomodar, eu tô. Entendeu? E qual que é o teu diferencial, assim? O que você acha que você tem hoje que você não tinha? Ou o que você tem hoje que está te dando tanto resultado? Assim, hoje eu tenho a minha família, né? Então eles são minha força, né? Então, querendo ou não, eles são tudo que eu tenho na minha vida. E eu tenho muita assim, vontade, assim, porque eu vivi um momento ruim e eu não quero que meu filho me veja como esse exemplo de momento ruim que eu passei, de suspensão. Eu quero que ele me veja com orgulho, de ver, nossa, minha mãe passou pelo que ela passou e agora ela está onde ela está, entendeu? Então, eu sempre alinho para... eu tenho sempre isso na minha cabeça que eu quero que meu filho tenha orgulho de mim, que eu quero que ele me veja como um exemplo e que eu possa inspirar a vida dele também. E eu acho que naquela época e agora é a mesma coisa. O que me fez ter resultado lá, o que me faz ter resultado agora. É a disciplina mesmo. Eu sou uma pessoa muito disciplinada, muito determinada. Então, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Maratona esse ano, eu estava muita dúvida se eu ia ou não. E aí, porque eu ia sozinha, primeira vez tão longe assim. Meu marido não ia, meu filho não ia, eu ia sozinha. E aí eu falei, tá, eu vou, então eu vou é para ganhar. E eu fui determinada a isso, e eu falei, quando eu saí daqui, eu falei com o Daniel, falei assim, eu vou trazer a camisa de volta. Claro, né, tudo pode acontecer numa prova, mas eu alinhei já, acordei, eu já sabia que ia ser uma grande prova. Se alguém me ganhasse ali, era porque ela realmente estava muito forte. Porque eu saí com uma vontade até diferente. Eu falo que, eu até estava falando com o Daniel, que o jeito que eu larguei lá, tô precisando resgatar um pouco daquilo ali, sabe? Porque ali eu larguei, falei, não, hoje é meu dia, não tem, hoje vai ser o meu dia e eu vou, porque desde quando eu voltei, eu bati na trave, né? Em 2021 eu ganhei muitas provas, chegou no Brasileiro, eu não andei nada, sim, andei bem, fiz terceiro os 2 dias, né? Falar que eu não andei nada é até sacanagem, né? Mas eu Foi fui você para quem disse, não fui eu. tô eu falando em voz alta, né? Pensamento. Mas eu fui para ganhar. E lá eu não tive a performance, o resultado que eu quis. Aí em 2022 eu bati na trave, fiz o segundo no XCC e no XCO, nos 2 dias. E aí esse ano foi ano de escolinha do Rafael. Então eu falo, cara, não é desculpa, mas caraca, vai
adoecer assim, meu Deus do céu. Cara, esse primeiro ano de escola é cruel, Os meu. 6 primeiros meses é um negócio surreal, como diz minha amiga, de peste. É só peste, é só vírus, é só... Caraca, foi um negócio... E aí, não tem como, ele é uma criança pequenininha, então ele fica com muito contato comigo, né? Então, ele adoecia, era eu fazer uma semana forte, eu ia competir... eu tive 4 vezes dor de garganta. Uma vez eu nem consegui ir para a prova do Avelar, foi lá em Petrópolis, Desafio de Gigantes. Eu estava com o rosto todo congestionado, que meu filho tomou antibiótico nessa, e eu não tomei, porque tem que tomar muito cuidado com o que toma, né? Como é período competitivo, tem que ver até as substâncias, o que tem no remédio, porque dependendo da substância, ela fica mais tempo, por mais que você tome. Então, não tomei nada, né? Deixei o corpo sobreviver àquilo. Rafael antibiótico, passou um mês antibiótico de novo. Cara, foi um negócio punk mesmo. Tive Covid de novo esse ano, foi 2 vezes. Eu tive, essa foi a segunda vez. Mas dessa vez foi bem mais tranquilo, graças a Deus. Mas, né? E aí não tive a performance que a gente tinha planejado, né? Que como 2022, Copa do Mundo, ano passado, cheguei numa performance ótima. O Rafael não estava na escolinha, eu estava conseguindo treinar, consegui fazer uma preparação muito boa. E aí eu espero que ano que vem, como já vai ter um ano já de escolinha, que ano que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu vou conseguir chegar bem nas 2 etapas da Copa do Mundo, que é início de ano, né? Então vai dar para fazer uma boa preparação, e se Deus quiser, vou chegar dando voador nas gringas lá. Para terminar, desde aquela vitória na Copa Internacional em 2013, que eu descobri também nos primeiros posts do teu Instagram, que você fez um texto, uma foto, né? Que era o seu sonho desde quando você começou a pedalar, que era vencer a Copa Internacional, né? Hoje em dia a Copa Internacional tem mais relevância ainda e você segue vencendo, né? E naquela época você pedalava com uma Haiwan, não sei se você lembra, um quadro da Haiwan. Sim. Até essa Spark RC Team assinada pelo Nino Schurter e tal, que você usa hoje, qual o ensinamento ou lição mais valiosa que o esporte te trouxe? O esporte me mostra que você tem que acreditar, né? Eu acho que não só o esporte, né? Na vida mesmo, quando você acredita que aquilo ali é possível, meio caminho andado já está dado. Então, me mostrou que, né? Como eu fui campeã, afastei das provas, voltei. Depois que eu voltei, venci mais 2 vezes a Copa Internacional, 2021 e 2023, foi esse ano. Que não é impossível, nada é impossível. Impossível é uma questão de opinião, como já dizia o Chorão do Charlie Brown, né? Então, e eu tenho essa frase para mim, que realmente é uma questão de uma opinião daquele que não conseguiu fazer o que você fez. Então, eu sempre falo, sabe, o esporte ele te ensina para a vida. Então, não desistir, ter uma disciplina, ter uma rotina, você consegue chegar onde você quer. Independente se você quer ser o campeão ou se você quer passar numa universidade, num curso de faculdade, então, ou no seu trabalho. Então, isso vai muito do quanta energia você coloca naquilo. E para mim o esporte é minha vida, assim, independente se eu vou competir ou não, eu não... Só essa época do ano mesmo que eu paro de pedalar, que eu ainda não tô com muita saudade da minha bicicleta, não, mas já tô começando a sentir. Mas assim, enfim, brincadeiras à parte, o esporte ele é para a vida mesmo, né? Ele, além da sua saúde, né, um estilo de vida. Então, eu acho que desistir é uma coisa que não deve fazer parte do vocabulário de ninguém quando você tem um objetivo na sua vida. Claro, né? Tudo tem um limite, mas eu acho que para uma mente determinada ali, o esporte é tudo mesmo. Assim, ele te ensina uma lição muito grande e que você pode levar não só, né, no esporte, mas em todas as áreas da vida. E a maternidade também me fez ser mais forte e até mais forte na bike. Hoje eu falo com o Daniel que eu me sinto muito melhor, muito mais forte
com a performance mesmo, em questão de performance. Eu acho que eu sou mais forte hoje do que quando eu parei. Então, né, tipo assim, você é mãe, como é que, né? Tipo assim, vou ter um filho, não posso mais ter minha carreira. Eu acho que isso é realmente uma coisa que às vezes você realmente não está querendo ter sua carreira, porque se você quer aquilo ali, às vezes foi só uma desculpa maternidade para você sair, porque se você realmente quer, maternidade é só um plus, é um negócio que vai te ajudar mesmo a ultrapassar mais limite, porque principalmente para a mãe. Eu falo que você ser pai, ser atleta é uma coisa, mas você ser a mãe atleta é surreal isso. Isabela, não teve maneira melhor da gente terminar essa conversa do que essa mensagem bacana, essa mensagem que você acabou de passar. Muito obrigado. Quero fazer um agradecimento aqui especial ao Rafael, não o Rafael da Scott, que também pode ser, mas ao teu Rafael, porque nos permitiu, né? Está dormindo, permitiu que a gente gravasse essa conversa agora no comecinho da tarde. Então, muito obrigado, Rafael. E olha, parabéns, ganhou aqui um super fã e parabéns pela sua atitude, pela sua perseverança, pela sua leveza com a qual você trata agora, né, esse assunto da tua carreira como uma ciclista. Eu acho que esse é o caminho certo para que você tenha, você que eu digo generalizando, todo mundo tem um desempenho melhor, encarar de uma maneira leve, né? E o pai do Avancini já disse aqui, o seu Rui, não foi o pai do Avancini, foi o pai do Igor Amorelli, me confundi, que o amador, né, do esporte tem essa etimologia da palavra, que tem que amar aquilo que faz, né? E você não é uma amadora, mas você ama o que faz. Então, amo o que eu faço. Parabéns, muito obrigado e saúde para todos vocês e que você tenha uma temporada de 2024, 2025, 2026 cada vez melhor, sempre a bordo aí da sua Scott Spark, última geração, último modelo. Muito obrigado, muito foi um prazer. O prazer foi meu. Um abraço, até mais. Outro, tchau. Tchau. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.